Aleluia, aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 37. Livro do Gênesis, capítulo 37. Aleluia. Eu vou ler alguns trechos do 37, você pode me acompanhar. No versículo 1 diz: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. 2. E estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos. Apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava esse jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José contava a má fama deles a seu pai. Diga assim: José, fofoqueiro. Versículo 3: Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque ele era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Aí eu quero que você vá lá no versículo 20, versículo 18. E viram de longe, e antes que chegasse a ele, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram um ao outro: Eis que lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos que uma fera o comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. E ouvido Rubem, livrou-se das suas mãos e disse: Não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Rubem: Não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lancei mãos nele. Isso disse para livrá-lo das suas mãos e para levá-lo de volta ao seu pai. E aconteceu que, chegando José aos seus irmãos, tiraram José a sua túnica de várias cores que ele trazia. Pai, em nome de Jesus, essa é a tua palavra, e nós estamos aqui, Deus, para vivenciar a tua palavra, Deus. Nós queremos conhecer os teus sonhos, nós queremos conhecer os teus planos, nós queremos entender a sua boa, a sua perfeita e a sua agradável vontade para as nossas vidas, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, nos leva a entender o teu chamado, nos leva a entender os teus processos, pois nós queremos, ó Deus, conhecer os teus segredos, em nome de Jesus. Todos digam amém, Jesus, amém. Podeis assentar. Sabe, amados, essa palavra, ela me remeteu hoje a estar estudando um pouco sobre a vida de José. E a vida de José é uma vida que se assemelha muito à nossa. Nós estamos sempre querendo crescer. Só que para a gente crescer, nós precisamos ter o quê? Ambição, sonhos. A pessoa diz assim: não, mas a ambição não é de Deus. Quem te falou isso? Se você não ambiciona, se você não deseja algo moderado, sim, será pecado. Mas quando você anseia ter uma casa melhor, ter um carro melhor, ter uma vida melhor, isso faz parte dos sonhos de Deus. Pois você precisa lembrar que antes de você nascer, você era uma semente. Todos nós somos fecundados como semente no óvulo. Nós precisamos entender que toda a nossa vida são sementes. A Bíblia diz para nós que nós só colhemos aquilo que nós plantamos. Ninguém vai colher aquilo que não plantou. Eu nunca vi isso. Em nenhum lugar a pessoa falar: eu vou colher sem plantar. Não. Se você colher aonde você não plantou, é o quê? Roubo. Quantos de nós já não devemos ter parado o carro na beirada da estrada e a gente foi pegar uns milho
né? Para depois fazer curau em casa, mas nunca contava para a mãe que o milho que nós tinha pego era o milho roubado. Não, nós pegamos na plantação ali, mas nunca falava que tinha sido roubado, né? Porque se falasse, a mãe não ia fazer o curau e nós ainda ia apanhar. Quantos de nós, eu vou falar de mim, né? Eu estudava no Jorge Correia, para que a gente vinha ali onde é perto do AME ali, tinha uma casa que tinha uma mulher que tinha uns pés de laranja lá, rapaz. A gente subia no muro, roubava as laranjas para depois chupar aquela laranja verde azeda, né? Mas a aventura era poder pegar ali no pé aquilo lá. Então nós precisamos aprender que tudo aquilo que a gente colhe, a gente não plantou, é roubo. Nós precisamos entender que você só vai colher aonde você não plantou, se for Deus fazendo um milagre na sua vida. Porque Deus pode levantar pessoas para colher e entregar a colheita nas suas mãos. Porque a Bíblia diz para nós que aonde o ímpio tivesse, ele trabalharia para o justo. Então eu creio que dessa forma, quando há um milagre de Deus, então você vai colher aonde ninguém plantou. Quando nós olhamos para aquela palavra das sementes, né, que caiu em terra lá, a parábola das sementes, nós vemos ali o homem dizendo para Deus: Senhor, eu sei aonde o Senhor planta. Aliás, parábola da semente não, na parábola dos talentos, né? Ele diz assim: eu sei que o Senhor colhe aonde o Senhor não plantou. Então, se vamos colher aonde ninguém plantou, nós vamos viver milagre. Milagre vem de Deus. Mas o que eu quero deixar para você bem claro é que a nossa vida é feita de processos. E vamos lá, vamos estudar a vida de uma semente. A semente, ela é pega na mão de alguém. Só que essa semente na mão de alguém, ela não frutifica. Diga: semente na mão, ela não frutifica. Diga comigo: semente, para nascer, tem que plantar. Amém? Nós precisamos entender que se a semente, para nascer, ela tem que plantar, então vamos seguir o processo. A partir do momento que ela entra na terra, ela começa um processo de decomposição. Ela começa a morrer. Diga: se eu quero a vontade de Deus na minha vida, eu preciso morrer. Veja que às vezes nós vamos dizer assim: não, isso para mim não está bom, aquilo para mim não está bom. Nós vamos reclamar, nós vamos ver defeito nas coisas, vamos ver defeito nas pessoas. Por quê? Porque nós sempre arrumamos uma desculpa para os nossos pecados. Nós sempre arrumamos uma desculpa para encobrir os nossos erros. Então nós precisamos entender que quando nós estamos falando de semente, nós estamos procurando jeito e modo de nós não morrermos. Todos os dias nós procuramos um jeito de não morrer. Por quê? Todas as vezes que nós somos comparados com uma semente, nós precisamos entender que nós vamos ser colocados dentro de um buraco. Não é assim? É feito um buraco e colocado dentro. E quando nós somos colocados dentro desse buraco, nós precisamos entender que logo depois de nós sermos colocados dentro desse buraco, nós somos colocados lá para morrer. Mas sabe o que eu acho mais engraçado? É que você olha para a vida de José e você vê que José foi jogado dentro de um... Mas espera aí, ele teve um sonho. Ele falou para os seus irmãos: eu tive um sonho. E o sonho era que 11 feixes se dobravam diante de mim. Depois eu tive um sonho que o sol e a luz se prostravam diante de mim. E eles tiveram a interpretação que os 11 eram os irmãos. E que o sol e a lua eram os seus pais. Então isso encheu de ódio o coração deles. Diga assim: toda vez que eu tenho um sonho, eu não posso contar para qualquer um. Sabe por quê, irmãos? Porque sonho nós não podemos ficar contando para as pessoas. Toda vez que você conta o seu sonho para uma pessoa errada, ela ambiciona o seu lugar. Porque existe um pensamento capitalista aí fora que faz com que você pense o seguinte: eu quero que você vai bem, eu quero que fulano vai bem, mas eu não quero que ninguém esteja melhor do que ele. Veja bem, esses irmãos não pensavam nem dessa forma. Esses irmãos só pensavam: esse é o queridinho do papai,
Então nós temos que nos vingar dele. E ele contou o sonho para as pessoas erradas. Nós precisamos entender que a vida de José foi a mesma vida da mesma semente que nós estamos falando. Veja bem, olha o caminho da semente. A semente é feita um buraco e ela é colocada dentro. Amém? Tá bom. Então quando as pessoas quiserem te matar, elas vão ter que fazer o quê? Elas vão ter que fazer um buraco e colocar você dentro. Quando elas falam mal de você, quando elas arrebentam você, quando elas fazem alguma coisa com você, é isso que elas estão fazendo. Só que elas não sabem que o Deus Todo-Poderoso, aquele que cuida de você, aquele que vela por você, aquele que te guarda, aquele que cuida de você, está planejando que aquele que vai te enterrar não sabe que mesmo assim, lá dentro você vai morrer, lá dentro você vai crescer, lá dentro você vai florescer, lá dentro você vai frutificar. Meu Deus, quando nós paramos para olhar essa palavra, nós paramos para entender que Deus está dizendo para mim e para você: filho, filha, não importa o que estão fazendo, apenas morra, se cale, fique tranquilo, porque enquanto eles estão jogando terra em cima de você, eu estou te dando nutriente, eu estou te mantendo, eu estou investindo em você, porque a hora que ninguém está vendo, é a hora que a semente está debaixo da terra. Só que enquanto você está debaixo da terra, a sua raiz está crescendo. A sua raiz está crescendo. E sabe o que vai acontecer? A hora que você começar a crescer, a hora que você começar a florescer, as pessoas vão olhar e falar assim: mas espera aí, nós não tínhamos jogado ele no buraco? Nós não tínhamos colocado terra em cima? E você vai poder olhar e falar assim: aquele que cuida de mim conhece todos os processos. Aquele que cuida de mim é o que conhece os processos. Sabe, irmãos, às vezes nós paramos para entender que o processo não é do jeito que nós queremos. O processo já foi criado. A Bíblia diz para nós no livro de Gênesis que tudo que Deus criou foi perfeito. Deus já sabia que o homem ele iria arar a terra, ele iria plantar na terra e ele ia comer. Agora eu quero te fazer uma pergunta: enquanto estão planejando a sua morte, você está pensando em revidar? Você está pensando em se vingar? Então sabe o que você está fazendo? Você está querendo sair para fora, você está querendo tirar a terra de você, porque você está dizendo que você não vai morrer. Mas se eu posso te dar um conselho hoje, entenda: morra para a sua carne. Enterre as suas vinganças, enterre os seus medos, enterre tudo aquilo que te impede de morrer hoje. Sabe, meus irmãos, quando nós olhamos para a vida de José, nós vemos um cara que foi jogado para ser enterrado, mas ele tinha um processo para passar. E quando ele passa daquele processo, que jogam ele ali, daqui a pouco seu irmão volta correndo para ver, ele não está mais lá, porque os seus irmãos já o venderam. Diga assim, ó: conexão certa, diga comigo, conexão certa, na hora certa, é Deus quem faz. Irmãos, para analisar, olha o tamanho daquele deserto, por que ali onde eles estavam, precisava passar um mercador de escravo? Não tinha como, e colocaram um mercador para passar ali, e o mercador estava indo para onde? Estava indo para o palácio. Chega lá, a Bíblia diz que José era um cara bonito. A Bíblia diz. E aí ele chega lá no palácio, ele é escolhido pela sua beleza, ele é escolhido pelos seus dentes, pelo seu corpo. E aí ele é colocado para trabalhar onde? Aonde Deus iria processar a sua vida e o seu caráter. Aonde ele ia ser processado ao ponto de que o sonho dele ia se cumprir. Então diga comigo: sonho que Deus dá, homem nenhum, não, você não está falando comigo, homem nenhum tira. Diga comigo: sonho que Deus dá, homem nenhum tira. Sonho que Deus dá, homem nenhum tira. Sabe, meus irmãos, tem gente achando que já te plantou, mas eu quero dizer para você que Deus está te processando, para que quando você crescer, quando você florescer, você vai dar frutos que as pessoas vão chegar e falar assim: meu Deus, quem te viu e quem te vê. Aleluia! Glória a Deus. E sabe,
Esse é o texto que eu paro para analisar e vejo que ele cabe muito no texto, se não me falha a memória, de Hebreus, que ele diz, é Romanos, né? Quer coisa boa ou quer coisa ruim, as duas concorrerão para o meu bem. Irmãos, como que pode concorrer para o seu bem, irmão? Você ser jogado numa cova, você ser vendido como escravo. Sabe, irmãos, a gente está olhando para a situação e Deus está falando, enxerga o processo. Isso que você está passando, eu estou te ensinando a se submeter ao meu senhorio. O que Deus está ensinando para mim e para você é nós nos submetermos à sua palavra, porque quando nós nos submetemos à sua palavra, nós ficamos calados. Irmão, eu quero te contar uma coisa. Você vai chegar onde tem que chegar, porque Deus vai usar as conexões que precisam para te colocar lá no lugar aonde Ele tem para mim, aonde Ele tem para você. Eu às vezes tenho assistido alguns vídeos sobre vendas, né? E aí eles falam sobre uma palavrinha que eles usam lá na conexão, que eles falam que chama network. O que é o network? São os seus pontos de contato. Irmãos, mais do que você e eu, quem tem contato nessa terra? O próprio Deus. Ele conhece pessoas que você não conhece. Ele vai colocar pessoas. Eu estava conversando com o Roberto lá em cima, e ele estava me falando que ele estava numa rua fazendo um jardim. O vizinho da frente chamou, ele foi. O vizinho do lado chamou, ele foi. O vizinho do outro lado chamou e foi. Numa rua só ele fez 4 jardins. Quem que indicou, Roberto? Foi eu lá na minha casa? Não, eu não conheço as pessoas. Foi o próprio Deus que levou ele no dia certo, na hora certa, no momento certo, no tempo certo. Sabe o que significa? Deus conhece pessoas que você não conhece. Deus conhece lugares que você não conhece. E Deus sabe o tempo de maturação que você precisa estar na mão dele, debaixo da terra. Porque quando as suas raízes crescerem, quando você sair para fora, você vai ficar bonito. Você vai ficar com folhas verdes, você vai ficar florido. E os seus frutos irão alimentar várias pessoas. Você recebe essa palavra aí, em nome de Jesus? Sabe, irmãos, nós precisamos entender que quando Deus nos chama para frutificar, Ele está te chamando para alimentar outras pessoas. Diga assim: o meu alimento está em alimentar outras pessoas. Sabe, meus irmãos, eu vejo que muitos frutos que nós damos, se você parar para analisar, hoje você foi no mercado, ontem, outro dia você foi no mercado, quando você chegou lá, você olhou para aquela banca, lá tinha maçã, lá tinha mamão, lá tinha pera, lá tinha melão, sim ou não? Mas quando chegou lá, você acha que a árvore viu quem ela ia alimentar? Não, ela simplesmente deu o seu fruto. E você foi lá comendo fruto. Então eu quero dizer que às vezes você vai dar fruto, mas talvez você não vai ver quem vai comer esse fruto. Mas eu quero dizer que as suas folhas, quero dizer que os seus frutos, eles irão frutificar em outro lugar. Talvez você não vai ver, mas eu quero que você saiba que você foi chamado para frutificar. Aleluia. 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 Sabe, eu paro para analisar que outro dia eu ministrei aqui na igreja a respeito do rio de Ezequiel. Eu acho que foi ontem ou anteontem, nós estávamos com uma visita em casa, minha esposa, e ela fez eu lembrar dessa passagem. Diz que o rio que passava, né, ele vinha do trono, e ele passava ali, aquele córrego, né, ele ia cortando ali uma cidade. E a Bíblia diz para nós que tinham árvores, que elas estavam plantadas junto ao ribeiro dessas águas. Mas se você ler o texto, você vai ver que acontece uma coisa extraordinária. A Bíblia diz para nós que ali dava-se fruto mensalmente. Dava fruto em tempo e fora de... E quando não dava fruto? Sabe o que diz o texto? Até as suas folhas tinham cura. Quando não
estavam dando fruto, as suas folhas traziam cura. Então recebe essa palavra para vocês aí. Enquanto vocês não estiverem vendo fruto de vocês, enquanto vocês talvez achando que não estão frutificando, a Bíblia diz para nós que até as suas folhas vão trazer cura para quem chegar perto de você. Então recebe essa palavra aí onde você estiver, na tua casa, no teu trabalho, na tua vizinhança, aonde você chegar, a tua conversa vai trazer vida, a tua conversa vai trazer paz, o teu andar vai trazer diferença na vida das pessoas, mas você precisa entender que a sua vida são folhas que irão trazer cura para as pessoas. Aleluia. Sabe, nós estamos vivendo dias que nós precisamos experimentar o sobrenatural de Deus. Nós estamos vivendo muito natural. As pessoas batem em nós, nós devolvemos. As pessoas batem em nós, nós já jogamos a terra no lugar em cima de nós, a gente já quer levantar e falar: não, eu não nasci para morrer não, nasci para ficar vivo. Eu nasci que é para quebrar tudo. Não, a Bíblia diz para nós: morre. Porque quando você morre, Deus é a sua justiça. Quando você morre para a sua carne, Deus vai usar a sua vida. Domingo eu lancei um desafio aqui, eu não sei quantas pessoas estão fazendo, ou quantos estão nos assistindo que estiveram aqui domingo, mas muitos aceitaram o desafio. E eu quero contar uma coisa para você: no domingo mesmo, eu já cumpri o desafio que eu tinha feito. E eu quero dizer para você, Deus está esperando que você cumpra o seu desafio. Pregue para alguém, fale para alguém. Até na segunda-feira, a irmã Marli, que ela estiver nos assistindo aí, na segunda-feira ela já fez um vídeo, já postou nas suas redes sociais, falando que Jesus amava as pessoas. Daqui a pouco ela mandou para mim: ô pastor, já tem 200 e poucas curtidas de pessoas que assistiram o vídeo. Eu falei para ela: isso mesmo, minha irmã, usa a ferramenta que Deus nos deu de graça, para a gente poder alcançar as pessoas. Você sabe fazer um vídeo, coloca ali: Jesus te ama, e posta. Jesus quer mudar a sua vida, posta. E sabe, eu vou contar uma coisa para você: e quando nós fazemos isso, nós estamos lançando sementes. Quando nós estamos fazendo isso, nós estamos pregando o Evangelho. Ah, pastor, mas eu não sei falar bonito igual fulano, igual ciclano. Irmão, eu também não sei falar bonito. Eu simplesmente estou aqui porque Deus me colocou aqui para poder estar ministrando para vocês. Se eu falasse bonito, talvez eu não estava aqui, talvez eu estava nas grandes mídias aí por aí. Mas o que eu quero dizer para você: não importa se eu estiver na grande mídia, na pequena mídia, o que importa é aonde o seu rosto chegar, a sua voz chegar, ela vai frutificar. Aleluia! Nós precisamos entender. Pois sabe, irmãos, às vezes nós não sabemos os sonhos de Deus, mas eu quero dizer que o sonho de Deus é bom, ele é perfeito e ele é agradável. O sonho de Deus é bom, é perfeito e ele é agradável. Agora, uma coisa que eu quero deixar claro para você é que Deus deixa claro para nós, e eu quero encerrar por aqui dizendo para você que nós precisamos nos submeter a Deus, porque Ele sabe o pensamento que Ele tem sobre mim e sobre você. Ele sabe o que Ele pensa a nosso respeito, e a Bíblia diz para nós que Ele tem pensamentos de paz e não de mal, para dar a nós o fim que nós desejamos nele. E sabe, irmãos, muitas pessoas têm medo do final que desejam. Eu gosto sempre de lembrar que tem pessoas que fazem oração e não acreditam na sua oração. Eu volto aqui e pedir permissão para o Betão para falar de novo da sogra dele. Um dia à noite ela disse para eles: o dia que eu falecer, eu quero morrer, e a hora que vocês chegarem de manhã lá, vocês já vão me ver lá, partido dessa para melhor. Você acha que ela morreu de acidente de avião? Você acha que ela morreu no balanço do barco onde Jesus estava? Não, ela morreu do jeito que ela disse. Sabe o que isso significa, irmão? Que há poder nas suas palavras, há poder na sua semente. Eu garanto para você que essa fala dela ensinou para toda a família que há poder nas palavras. Essa foi a palavra que foi pregada. E nós precisamos entender que toda semente plantada, ela pode ser escolhida como e quando ela será plantada. A única coisa que você não consegue escolher é se você irá ou não fazer a colheita, porque toda a plantação ela é e ela
ela deve ser feita de livre, espontânea escolha e vontade. Mas a colheita, ela é obrigatória. Então, meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Se te plantaram na terra, não tenta jogar as terras que estão em cima de você. Não tenta querer, sabe, se mexer, querer se vingar. Apenas se submeta à boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Porque quando Deus fala, homem nenhum tira a palavra de Deus na sua vida. Preste atenção, este homem sonhou, e o sonho quem deu foi Deus. Então, se Deus te deu um sonho, espera, porque Ele vai cumprir. Fiel, Filipenses 1,6, fiel é aquele que fez a promessa, Ele vela em cumprir. Levante a sua mão e diga assim: eu sou semente de Deus. Diga: eu sou semente de Deus. Pode me plantar, porque eu vou morrer, vou germinar. Eu sei que eu vou crescer, eu vou florescer e eu vou frutificar em tempo e fora de tempo. Você crê nisso? Então dá um glória a Deus aí. Aleluia, aleluia.